meu óculos? Ih, meu óculos escolar. Pega lá pra mim, por favor. Tá em cima da mesa. Ô, João, meu óculos escolar. Nossa, eu sem óculos, hein? Hã? Quem? Meu? Obrigado. Procederemos à chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, Dorival de Almeida Júnior, Existo L. Fernando César, João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio presente, Olímpio Jorge Nabem, Oswaldo Cael, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia, Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo número regimental, convido a todos que permaneçam em pé para ouvirmos o hino nacional. Verás que o vento teu não foge à luta, nem tem ninguém
adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil reis do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol na explode gentil, pátria amada, Brasil. Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Euripim pede dispensa da leitura da ata regimental, coloca em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a dispensa da leitura da ata. Eu coloco em votação a ata da sessão anterior. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Senhores vereadores, os convênios assinados com o Ministério da Secretaria da Saúde, do Fundo Nacional da Saúde e outros se encontram na Secretaria à disposição dos senhores vereadores a quem interessar. O que é isso aqui? Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Senhor presidente, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, através de sua Comissão de Finanças e Orçamento, convida a Vossa Excelência para participar de audiência pública abaixo discriminadas para debater, aprimorar a Lei de Diretriz Orçamentária para 2006. Se encontra à disposição dos senhores datas na Secretaria da Casa. Relatório social da nossa... Isso aqui é da menina aí, né? Da assistência. O relatório da nossa assistência social se encontra à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Projeto de Lei 031 de 2005, Prefeito Municipal, estabelece a diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do município para exercício 2006 e da outra providência. A Comissão de Finanças, Orçamento e Conta exarou o parecer pela regularidade formal do projeto, sendo que não foram apresentadas emendas. O vereador Existo solicita dispensa da leitura do parecer. É regimental, aqueles que concordam permaneçam como estão. Está em primeira discussão o projeto de lei. Está em votação. Com a palavra... Senhor presidente, eu solicito vista do presente. É regimental, eu coloco em votação. Os concordam, permaneçam como estão o pedido de vista, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o pedido de vista. Projeto de Lei 026 de 2005, já entendi, vereador. Tá bom. Autoria do prefeito municipal autoriza o Poder Executivo a realizar essa licitação da modalidade da concorrência pública para a prestação de serviço funerário à população, por pessoa jurídica de direito privado, quando não executados diretamente pela administração municipal. Vereador Olímpio Jorge Nabem. As comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Contra Urbanismo e Serviço de Obra Pública exalaram parecer favoráveis. O vereador Euripim solicita vista por uma semana regimental. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido de vista por uma semana. Com justificativa de voto, o vereador Euripim, depois o vereador Kiko.
pedir vista, depois eu acho que vai pedir. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário. Senhor presidente, esse projeto de lei, devido à complexidade dele, com relação ao procedimento, em relação às funerárias, pedindo para que seja feita a licitação e não por concessão, como vem sendo feito na nossa cidade, é um assunto complexo e eu pedi vista por uma semana, pretendo analisar com carinho, juntamente com meus colegas, e temos que tentar buscar uma solução para que as 4 funerárias que realmente fazem esse tipo de serviço na nossa cidade não fiquem prejudicadas com relação a essa mudança, porque entendemos que um trabalho que vem sendo feito há muitos anos e a maneira como está sendo colocado através de uma petição que foi feita aqui, através da prefeitura, e esse projeto chegou até a nós de uma maneira inesperada, a toda a população, e esperamos buscar uma solução para que as funerárias não fiquem prejudicadas com a mudança que se faz presente nesse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Com justificativa de voto, doutor Kiko. Senhor presidente, tanto eu quanto, de certeza, os outros vereadores, fomos abordados por alguns funcionários e proprietários de funerárias preocupados com o andamento desse projeto aqui na casa. E eu pude informar a eles, como acredito ser do conhecimento deles, que o Ministério Público foi acionado e, por ser acionado, ele acionou a Prefeitura, que se viu obrigada a mandar para casa esse projeto. Mas eu tenho certeza que nem o prefeito, como tenho certeza que nenhum dos vereadores quer a aprovação desse projeto. De forma que o pedido de vista concedido ao vereador Euripinho foi apenas para que ele analise realmente melhor o projeto, mas nós temos certeza que o projeto na casa será derrotado. Em razão, exatamente, não queremos ver mais instituições ou mais empresas barretenses prejudicadas por qualquer que seja o procedimento. Então, essa é a razão, e já antecipo o meu voto, senhor presidente, contrário a esse projeto. Obrigado. Com justificativa de voto, doutor Cael. Senhor presidente, eu ia falar exatamente aquilo que o vereador Kiko mencionou. Então, para não ser repetitivo, faço as palavras do Kiko que eu ia dizer agora. Projeto de Lei 036/2005, Prefeito Municipal cria cargos de provimento efetivo que especifique e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Contas e Cultura, Saúde e Assistência Social elaboraram parecer favoráveis. O vereador Lilico solicita a dispensa da leitura do parecer. Está em discussão única o projeto de lei. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por maioria o projeto de lei. Absoluta. Por unanimidade. Ah, é? Então, mas por que? Mas qualquer jeito não vai ser votado hoje? Ele já foi na discussão única. Né? Foi votado por unanimidade. Então já põe aqui os outros também. Então, o vereador, se ele for aprovado, aí é que tem. O vereador... Nós já vamos colocar. O vereador Paulo Correia solicita redação final do projeto. Eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, redação final. Se for aprovado, tem redação final, tá? É tudo discussão única. Então já marca aqui, ó. Porque senão aí depois... Esse aqui já está pronto. Pronto. E esse aqui? O que é esse que está aqui? Tem projeto aqui, isso. Projeto de Lei 41 de 2005. Prefeito Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Barretos. A Comissão de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento.
só um minutinho. As comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Contas, e Cultura, Saúde e Assistência Social elaboraram os pareceres favoráveis. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura do parecer. Está em discussão um único projeto de lei. Está em votação. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. O vereador Oripim solicita a redação final. É regimental, coloca em votação os que se concordam, permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de Lei 040 de 2005, Prefeito Municipal estabelece causa de contratação específica para atender necessidade temporária, excepcional e interesse público. As comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Contas, e Cultura, Saúde, Assistência Social, exonaram parecer favoráveis. O vereador Dr. Otávio solicita a dispensa da leitura, é regimental. Está em discussão único projeto de lei. Com a palavra o vereador Dr. Kiko. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz um requerimento de número 267, já respondido pelo secretário municipal de saúde, quando eu solicitei a contratação de médico infectologista, ele me respondeu que seriam contratados 2 médicos infectologistas. E eu estou ocupando a palavra para dizer que eu, como plantonista da Central de Vagas, como vereador Oswaldo Cael, tivemos o triste conhecimento de sabermos que o isolamento da Santa Casa não está funcionando em razão da inexistência de médico infectologista. Então, isso é uma urgência urgentíssima por parte da Prefeitura, que tem que contratar, e nós não podemos, de forma alguma, sequer adiarmos a aprovação desse projeto por um dia. Mas nós temos também que pedir ao senhor prefeito municipal que atente a um outro requerimento meu, que também está entrando nessa casa, porque nós estamos carentes também de outros profissionais. Por exemplo, não temos pneumologista, por exemplo, não temos psiquiatra infantil, não temos neurologista infantil, não temos endocrinologista e a população carece também desses profissionais. Então, junto com esse projeto, vai aqui minha sugestão, senhor presidente, para que nós notifiquemos ao senhor prefeito da urgência que está existindo dessas outras especialidades junto à municipalidade, junto ao município de Barretos. E sugerindo ao senhor prefeito, apenas como uma sugestão, porque o projeto não vai ser mexido, que ele faça isso de retorno à casa com a solicitação de contratação a mais do que está sendo pedido, porque ele nos notificou que esses médicos a virem ser contratados serão pediatras, serão médicos já para situações determinadas e não aqueles que nós sentimos a falta maior. Muito obrigado. Continue em discussão. Está em votação. Com a palavra o vereador Dr. Otávio Alves Garcia. Eu peço vênia para falar daquele peso, senhor presidente, que eu quero ser bem objetivo e quero deixar bem claro o meu posicionamento. Eu, na gestão passada do ex-prefeito, durante 8 anos, no início do seu mandato, em 97, alguns projetos de contratação de médico eu votei favorável, até que, não justificando mais a excepcionalidade nos projetos, porque na época ele contava com a bancada que lhe dava consistência e que votava de forma coesa nos projetos de contratação de médico, eu comecei a votar contrariamente aos projetos, porque eu entendia, e na época eu questionava até com o vereador Kiko, eu questionava de que a excepcionalidade de 6 meses prorrogava por outros 6 meses. A repetição de contratação no ano de 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 até 2004, questionou inclusive representações no tribunal contra o senhor prefeito, por improbidade administrativa, bem como várias ações populares que eu questiono a respeito da contratação, no aspecto da legalidade da contratação de médico. Eu nunca fui contra a contratação do médico em si, mesmo porque é de suma importância o atendimento aos médicos nos postinhos e em todos os departamentos que se fazem necessários. Mas eu me pautava contra a legalidade na forma da contratação, porque o senhor prefeito era useiro e vezeiro, o ex-prefeito, em mandar projetos e contratar como bel prazer, tal como ele queria, ao arrepio, inclusive, da lei. Isto ensejou a mim a articulação de algumas ações populares.
O presente projeto, eu quero deixar bem claro que eu vou votar favorável e vou explicar a razão do porquê. Eu já votei favorável também, nesta gestão do atual prefeito, doutor Emanuel de Carvalho, na contratação dos agentes da dengue, quando na outra administração também votei contra, meu caro Kiko. E na outra também votava contra, haja vista a continuidade que era sido feita nas contratações e também entendia que era o arrepio da lei e foi objeto de ação popular. Neste ano, eu votei favoravelmente à contratação dos pessoal da dengue, sob a argumentação de dar a credibilidade ao seu prefeito de que está iniciando um mandato novo, de que realmente ele terá que, por concurso, efetivar a todos para dar garantia que eu sempre questionava e que nunca tiveram e que, na moral da história, todos aqueles que trabalhavam na dengue, num processo seletivo, 95% foram demitidos. E que hoje quem lá trabalha, num critério seletivo, exerce com denodo as suas atividades no combate ao Aedes aegypti. E essa contratação por 6 meses, prorrogar por outros 6 meses, objeto que deverá ser o ano que vem objeto de concurso, tal como também a questão da contratação desses 2 médicos infectologistas, o médico auditor, os médicos pediatras, os clínicos gerais e 2 médicos radiologistas. Justifica a contratação? Justifica porque no concurso feito em 2004, não preenchidas as vagas para a disponibilidade desses profissionais que reputo de suma importância, meu caro. Então, agora, no momento, eu dou também ao senhor prefeito a credibilidade dessa contratação. Vou votar favorável, não vou me omitir. Poderia votar contra, pelo bel prazer de votar contra, jamais faria. Vou votar favorável e já fica questionado o senhor prefeito, no sentido de que, exaurido o prazo da atual contratação, eu espero agora que, com o atual prefeito, que o clima se mudou na cidade em termos políticos, em todos os setores, aquele clima de perseguição, aquele clima de prepotência, aquilo parece-me que já acabou. Então, eu penso que agora, na valorização da classe médica, inclusive com salários dignos numa reestruturação, o profissional da área da saúde, ele tenha a condição de prestar um concurso e exercer a sua função com a capacidade que é inerente pelo grau que tem e pela remuneração à altura da capacidade e da responsabilidade do médico, que não desfazendo de ninguém, é um absurdo o médico ganhar R$1.000 na rede pública, quando um agente fiscal ganha mais de 1.000, e é uma desproporção muito grande. Então, eu quero que, com esse voto de confiança do senhor prefeito, eu vou votar favorável e deixar consignado em ata, e eu faço isso com maior relevância, no sentido de que as próprias contratações sejam através, não só do concurso, mas que seja revista também a remuneração do profissional da saúde, que é uma miséria, uma bagatela, por aquilo que o médico representa na sociedade. Essas são as razões pelas quais vou votar favorável. Vossa Excelência, tem uma parte, vereador Kiko. Vereador? Continua em discussão com a palavra, doutor Kiko. Não, ele me deu uma parte. Ah, deu uma. Agora eu vou pedir autorização para Vossa Excelência para poder me dirigir ao vereador e voltar às costas a Vossa Excelência, porque senão eu não vou conseguir me comunicar Fique à com ele vontade, doutor Kiko. naquilo que eu gostaria. Senhor vereador, Vossa Excelência está falando no salário dos médicos da rede pública. Não é só dos médicos, não. Eu acho que o prefeito tem que fazer isso extensivo a todos os funcionários da rede pública, principalmente da saúde. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, que se ele não aumentar, daqui a 6 meses ele vai ter que pedir de novo a prorrogação desse projeto, porque ele não vai encontrar médico para fazer concurso por R$1.100. Ninguém vai vir de fora para Barretos, para trabalhar aqui em Barretos, por esse salário. Então, se ele não pensar em aumentar e rapidamente, ele, além de não conseguir médicos para a rede futura, corre o risco de perder médicos da rede atual. Realmente, vereador Kiko, o objetivo, inclusive, meu, é nesse aspecto, de que sentido de que realmente tenha o médico com reajuste do salário, que é de suma importância, não só na classe médica, como do funcionalismo em geral, em todos os segmentos, que realmente dá, no caso do médico, a condição de exercer e exercitar sua função de forma mais tranquila. E que também, na reestruturação que se diga, que deverá ser feita no município, que seja feita a adequação, inclusive, o aumento salarial de todo o funcionalismo público, isso que é de suma importância, para dar a tranquilidade para aqueles que trabalham hoje sem aquele clima de perseguição, mas que trabalhem com mais tranquilidade no sentido de ter, no fim do mês, um salário digno. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra o doutor Cael. Senhor presidente, senhores vereadores, em
primeiramente, a gente tem que analisar o mérito desse projeto. E a contratação de mais 9 médicos na área da infectologia, que realmente é isso que o Dr. Kiko mencionou. A gente está tendo alguma dificuldade no isolamento da Santa Casa nos pacientes portadores de HIV, onde os casos cirúrgicos estão sendo vistos por mim, os casos cirúrgicos de hemorragia digestiva. E outros casos estão tendo alguma dificuldade. Você quer discutir? Esses dois infectologistas, eles serão importantes porque trabalharão na Santa Casa também. O SUS obriga que o hospital conveniado com o SUS tenha um auditor. O auditor é aquele médico que, quando tiver uma internação de urgência pelo SUS, ele vai checar a necessidade ou não dessa urgência. E os outros médicos para atendimento na rede pública, que essa administração tem incrementado a aplicação de verba no atendimento da saúde do munícipe barretense. Em segundo lugar, eu quero cumprimentar a posição do vereador Otávio Alves Garcia, que realmente sempre votou contra esse tipo de projeto de contratação em caráter emergencial, mas devido à necessidade premente, urgente, que se configura, a gente tem que mencionar também, Otávio, que será feito um processo seletivo. Além dessa contratação, os médicos, esperamos que existam 9 médicos, eles todos serão submetidos a um processo seletivo para que possam trabalhar em benefício da população. Então, a gente fica bastante contente com essa aprovação. E eu gostaria também de engrossar o que foi dito pelo Otávio e pelo Kiko, de que não apenas o funcionário da saúde, mas os outros necessitam de um aumento salarial. Mas a gente tem que mencionar que, devido ao fato, não é isso, que a receita do Instituto está fora do cálculo orçamentário para percentual da folha de pagamento do servidor, com isso, a folha de pagamento do servidor municipal já está em torno de 51,4%, sendo que a lei da responsabilidade fiscal determina que seja o máximo de 54%. Então, evidentemente, 54,8%. Então, a gente precisa achar uma maneira de aumentar a nossa receita para que nós possamos dar o aumento desejado e justo para todas as categorias do funcionário público municipal, da saúde, da educação, do SAI, enfim, de todos aqueles que trabalham para melhorar a qualidade de vida da população. Não é fácil, mas a gente espera conseguir. Com a palavra, continua em discussão, com a palavra, vereador André Rezec. Dia para falar daqui mesmo? Senhor presidente, senhores vereadores, público presente na galeria. Muito embora eu tenha me colocado como o único vereador de oposição, eu quero dizer que também vou votar favorável a esse projeto. E gostaria de justificar o porquê vou votar favorável a esse projeto. Durante a campanha, eu me posicionei, inclusive sobre o que o doutor Otávio falou, que eu acho que a gente se fazer a oposição política, de ideia e não pela cidade. E médico é uma necessidade que a cidade tem. Eu acho que ninguém pode vir e votar contra. O vereador Cael, disse que realmente, o doutor Kiko também disse, que é difícil o médico prestar concurso. Primeiro, pelo baixo salário, segundo, pela Constituição garantir só 2 vínculos. A grande maioria dos médicos, inclusive, prefere ser contratado ou ter um contrato do que prestar concurso e ficar vinculado à prefeitura. E, doutor Otávio, eu lamento, mas se o senhor acha que é a última vez que o senhor vota contrato, o senhor vai acabar votando contra muito em breve. Nós vamos estar invertendo o papel de oposição. Porque eu duvido que vai ter concurso e que médicos vão prestar concurso e que vai resolver. Vai continuar assim contratando emergencial. É que a gente não pode tomar posição política quando se trata da saúde da população. Disse isso na minha campanha.
como também o projeto passado. Votei favorável, fiquei quieto, e fala criação de 65 cargos. Por quê? Eram médicos, eram pessoas para a área de saúde. Infelizmente, o senhor prefeito colocou 10 agentes de trânsito no meio, mas como não dava para separar, eu não vou deixar nossa cidade sem atendimento médico por falta disso. Então, eu voto favorável à contratação de médico, porque eu acho que médico é defender a saúde da população barretense e a gente não pode ficar contra esse tipo de coisa. Realmente, na administração passada, cada vez que o prefeito Web Rezec fazia isso, tomava um processo na cabeça. Só que eu acho que a gente tem que começar a pensar na cidade. Por isso que eu voto favorável. Continue a discussão com a palavra o vereador Olimpinho. Vai falar daí também. Senhor presidente, senhores vereadores, todas as vezes que vier um projeto para a Câmara, para a contratação de médico, para ver a saúde da nossa população, que eu acho que é prioridade sobre todos os aspectos, eu sempre votarei favorável. Se vai ter médico ou não vai ter médico, se vai ser por processo seletivo ou concurso, nós vamos fazer a nossa parte. Agora, entendemos também, como foi dito aqui pelos colegas vereadores, que com relação ao reajuste do funcionário público, há de se fazer um estudo sim, porque nós sabemos que qualquer índice que for dado, para aqueles que não ganham suficientemente bem, não vai fazer nenhum reflexo. Já aqueles que têm um salário avantajado, vai refletir muito bem. Então, há de se reestruturar sim a prefeitura com relação a salários e fazer com que os médicos possam realmente conscientizar e prestar esse serviço tão relevante, tão abençoado que a população tanto precisa. Porque realmente nós votamos aqui na Câmara no ano retrasado, com relação à publicização, que foi a contratação emergencial, que poderia ser feito sem ser em caráter emergencial, e sabemos que as dificuldades são grandes, mas tenho certeza que nessa administração a gente vai poder resolver a situação e conseguir cativar esses médicos para prestar esse serviço que tanta população espera. Continue a discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. O vereador João Alberto Minaré solicita redação final, regimental, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Projeto de lei 042/2005, prefeito municipal. Transforma cargos específicos e dá outras providências. A Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Contas elaboraram os pareceres favoráveis. O vereador Ipim solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental que são quatro permanentes comissão, os contrários se manifestam. Está em discussão único projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. O vereador Dr. Cael solicita a redação final, regimental, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a redação final do projeto de lei. Projeto de lei 046, prefeito municipal altera as siglas das escolas municipais específicas. A Comissão de Justiça e Redação elaborou o parecer favorável. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura do parecer. Está em discussão único projeto de lei. Com a palavra, o vereador André Rezec. Pela ordem, senhor presidente. Não é para... Porque o projeto de lei passou somente pela Comissão de Justiça e Redação, e por afetar a parte de educação, eu solicitaria que voltasse a Comissão de Educação, Assistência Social, Cultura. Eu despacho para a Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social. Volta na próxima segunda-feira, certo, doutor Kiko? Vou dar e-mail lá. Projeto... Sim.
Projeto de lei 047, da mesa da Câmara, que cria cargo de provimento de comissão de específica na Lei 3.410, de 26 de janeiro de 2001. O relator de membro da Comissão de Justiça, Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, elaborar os pareceres favoráveis. O vereador Lilico solicita a dispensa da leitura do parecer. O presidente da Comissão da Justiça e Redação, vereador Otávio Alves Garcia, elaborou o parecer contrário, que será lido pelo primeiro secretário. Comissão de Justiça e Redação. Após a análise do presente projeto de lei, manifesto em separado meus ilustres companheiros de comissão por discordar respeitosamente do parecer por eles exarado. Em meu entendimento, as funções jurídicas devem ser exercidas em caráter efetivo, razão pela qual votei contrariamente pela extinção do cargo de diretor jurídico, mesmo não tendo sido aprovado nenhum candidato no concurso público realizado. Desta forma, sou contrário à criação do novo cargo em questão, deixando, entretanto, ao douto plenário a decisão conclusiva. Otávio Alves Garcia, presidente. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado contra o voto do vereador Dr. Otávio, com justificativa de voto, o vereador Dr. Otávio. Faço como justificativa de voto a constante, espelhada nas razões do meu parecer da Comissão de Justiça. O vereador Paulo Correia solicita dispensa, redação final do projeto de lei regimental, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a redação final do projeto de lei, contra o voto do vereador Dr. Otávio Alves Garcia. Votou. Projeto de resolução 08/2005 da mesa da Câmara altera o dispositivo da resolução 395 de 13 de abril de 2004. O relator e membro da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaboraram parecer favoráveis. O vereador Lilico solicita a dispensa da leitura do parecer. O presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Dr. Otávio Alves Garcia, zerou o parecer contrário, que será lido pelo primeiro secretário. Comissão de Justiça e Redação. Após a análise do presente projeto de resolução, manifesto-me em separado meus ilustres companheiros de comissão, eis que, nos autos do processo 1115/2005, que cuida da criação do cargo em comissão de assessor jurídico, exarei parecer contrário. Por coerência e lógica, devo adotar idêntico posicionamento, por razão da presente propositura estabelecer os requisitos de provimento, bem como estabelecer as funções do cargo, cuja criação foi proposta. Desta forma, embora contrário à matéria, deixo ao douto plenário a deliberação conclusiva. Sala das Sessões, 6 de julho de 2005, Dr. Otávio Alves Garcia, presidente. Está em discussão única o projeto de resolução. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado contra o voto do vereador Dr. Otávio Alves Garcia. O vereador Existo solicita a redação final do projeto de lei regimental. Eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a redação final contra o voto do vereador Dr. Otávio Alves Garcia. O vereador Existo solicita inversão preferencial do projeto de lei 039/2005, regimental. Eu coloco em votação. Os concordes permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a inversão preferencial. As comissões de projeto de lei 039/2005 altera e acrescenta dispositivo na lei 3271 de 07 de maio de 1999. A Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Contas e Urbanismo, Serviços de Obras Públicas, elaboraram os parecer favorável. O vereador João Alberto Minaré solicita a dispensa da leitura do parecer. Está em primeira discussão o projeto de lei, com a palavra o vereador Existo. Kiko, se assume um pouquinho.
Senhor presidente, nobres senhores vereadores, cidadãos presentes, cidadãos e cidadãs presentes em nossa tribuna, nossa plateia, esse projeto é bastante simples. Já havia um projeto nessa casa que foi lido pelo senhor presidente, que normatizava a questão das filas bancárias. Esse projeto de 1997 era de autoria do vereador Beto do Itaú, que, como eu, éramos diretores do Sindicato dos Bancários de Barretos, somos ainda. E o Sindicato dos Bancários de Barretos tem uma grande preocupação com relação a essa questão das filas, por dois motivos, basicamente. Primeiro, a população passa ou perde momentos preciosos nas filas dos bancos. Hoje, por exemplo, eu fui abordado por um cidadão que leu sobre o projeto e que veio me cumprimentar e disse que ele havia ficado no horário de almoço 1h e 40 minutos dentro de um banco. Vereador Kiko, é um verdadeiro absurdo. Nós deixamos o nosso dinheiro num banco. Confiamos àquele banco a responsabilidade de guardar aquilo que é produto do nosso trabalho. Ou então, temos outro tipo de operação, como empréstimos, etc. e tal, que nós temos que honrar. O banco nos cobra taxa sobre todas as operações que fazemos. Há situações em que o banco, se bobear, cobra até para entrar dentro do banco. Vai tirar um extrato naquelas máquinas que tem muita gente que não entende, né? Lá vai R$1,80, R$2, R$2,20, dependendo do banco. Os juros são estratosféricos. Se a gente verificar, a Folha de São Paulo trouxe aí, a semana passada, uma reportagem sobre o tamanho dos lucros que os bancos obtiveram. 52% a mais do que o ano passado, primeiro semestre do ano passado. É a única coisa na economia brasileira, o único retorno na economia brasileira que cresce progressivamente, ao invés de aritmeticamente. Todos os demais setores passam por dificuldades, esse setor nunca passa. Está sempre crescendo, sempre demitindo funcionários, sempre atendendo cada vez com maior leveza a clientela e a população e lucrando cada vez mais. Então, o que nós pretendemos com esse projeto é que o tempo que era definido de 15 minutos diariamente, nós estamos adequando para os dias de pico. O que aconteceu, prezado vereador Kiko? O INSS resolveu, pagava os aposentados e pensionistas nos 10 primeiros dias úteis do mês. O ministro Ricardo Berzoini fez uma alteração importantíssima para os aposentados, mas que trouxe uma concentração maior de população nos bancos, que é pagando até o 5º dia útil. E isso provoca uma concentração maior da população nas agências bancárias nesse período. Então, para não dizer que estamos radicalizando, nós estamos procurando ser equânimes. Ampliamos o prazo nesses dias para 20 minutos. E ampliamos o prazo para o 5º dia útil, no qual a maioria dos trabalhadores, grande maioria,
recebe também os seus salários em 25 minutos. Então, com isso, pedimos no projeto que sejam instaladas senhas eletrônicas, para que a Prefeitura Municipal tenha condições de verificar e, se for o caso, até multar. Até, inclusive, verificando projetos anteriores aqui dessa casa, nobre vereador Kiko, eu constatei que, enquanto o senhor era presidente da casa, o vereador Kiko fez uma consulta ao Banco Central do Brasil. E a resposta dessa consulta do vereador Kiko Miziara foi de que a prefeitura é que tem a jurisdição sobre essa definição de tempo de espera. Eu tenho isso em arquivo. Portanto, eu acho que essa casa, aprovando esse projeto, a prefeitura terá poder para poder fiscalizar isso e autuar os bancos que ajam dessa forma. Então, eu disse que são 2 objetivos. O primeiro, atender mais rapidamente a população, que não tem tempo a perder em fila, e também de se criar mais empregos com a contratação de mais bancários. Eu acho que aí nós chegamos numa equação, né, positiva para a cidade de Barretos. Esse projeto, nós já havíamos encaminhado, o Sindicato dos Bancários já havia encaminhado, via o vereador Beto do Itaú, em 97, e nós só fazemos essa adequação, e nós esperamos que, a partir da aprovação desse projeto, que eu tenho certeza que os nobres vereadores vão votar. Eu espero que o senhor prefeito municipal comece a agir dessa forma, pois não, nobre vereador Cael. Obrigado pela parte, vereador Exílio. Nós vamos votar favoravelmente a esse projeto, concordamos com ele, evidentemente. E eu gostaria de lembrar uma coisa a mais, além desse lucro exorbitante. Uma outra coisa que os bancos estão obrigados a oferecer à população, por projeto de lei aprovado aqui há alguns anos, depois caiu no esquecimento. Agora, com a redução da fila, talvez diminua a necessidade do que eu vou falar. Mas como nos dias de pico, às vezes vai até 40, 45 minutos, algum cidadão, principalmente algum aposentado, poderá ter vontade de ir ao banheiro. E a maioria dos bancos não tem, ou todos. Então, já existe uma propositura nesse sentido, e que nós vamos reforçá-la na próxima sessão, da obrigatoriedade do banco oferecer banheiro ao público que frequenta, porque o que vai ser investido é irrisório perante o lucro que eles têm. Sim, compreendo, vereador Cael. Eu acho que apenas nós tivemos 3 grandes bancos que fizeram reformas agora recente, ou estão fazendo. Me parece que apenas o Banespa se preveniu com relação a isso. Não vi isso no Banco do Brasil, não vi isso na nossa Caixa, nosso banco. Então, eu acho que também é uma matéria que, uma vez que é lei, que está em validade, tem que começar a ser cobrado pela Prefeitura, ser fiscalizado, porque é o mínimo que pode oferecer para a população, seja ela cliente ou não, né, seja apenas usuário, porque há uma diferenciação, os bancos fazem, infelizmente, uma diferenciação, né? Então, que isso passe a ser cobrado, e a nossa cidade tenha um sentido, comece a dar um sentido de mais atenção para a população que entra dentro dos bancos.
Normalmente eles costumam tratar muito bem os bons correntistas, eles costumam tratar com todo o mimo, em local especial, com toda a mordomia, mas a população comum, vereador Euripinho, é jogada nessas filonas e perde um tempo muito precioso com isso. O senhor tem uma parte, vereador Euripinho? Caro colega Existo, a gente sabe da preocupação de resolver esse problema complexo, sabemos que é uma luta grande, mas nós fiscalizando, nós cobrando, esse trabalho tenho certeza que ele terá o resultado necessário. A nível nacional, a gente tem visto aí algum trabalho a ser feito até em São Paulo, né? Acho que agora a partir de maio, através de uma lei que fala que também as filas em banco. Mas o que me entristece às vezes com relação às agências bancárias é que são cobradas constantemente taxas sem informar aquilo que é. Hoje, para você ter uma conta corrente que se faz necessário para ter a existência num banco, se cobra coisas exorbitantes. Eu tive que ir numa agência bancária falar, por que você está cobrando R$15? Eu abri a conta aqui e tudo, porque é uma taxa, mas taxa, então eu acho que é uma aberração o que se faz com a classe média, com o que faz realmente com o usuário. Então, eu acho que você está de parabéns. Eu entendo que é uma luta grande, porque a gente vê a nossa cidade aí, muitas pessoas chegar nas filas de banco correndo para passar numa, para passar em outra agência, para passar em outra, e ver a preocupação dos banqueiros cada vez mais ricos e não preocupar em contratar funcionários, que essa é a preocupação, de gerar emprego e colocar máquinas para fazer um trabalho que realmente não conversa com a gente. Muito obrigado. Exatamente isso, vereador Euripinho. Mas, coincidentemente, com esse meu projeto, o Sindicato dos Bancários, cuja diretoria de Barretos está aqui presente, inclusive o seu novo presidente, o Marco Antônio Pereira, o famoso Marquinho, ao qual eu gostaria de enviar um grande abraço e felicitar pela posse, está iniciando aqui uma campanha que está sendo feita a nível nacional, vereador Euripinho, que é menos fila e mais funcionários, e que vem atender esse binômio que nós nos colocamos, que é de atender melhor a população mais rapidamente e oferecer e gerar mais empregos. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Vossa Excelência, senhor vereador Existo Hélio César, está de parabéns. Esse é um tipo do projeto que realmente vem de acordo com a expectativa da população. Eu acho que, dos tópicos que Vossa Excelência abordou, esse do lucro, imenso lucro que os banqueiros têm, deveria fazer com que eles tivessem um pouco de decência e olhassem para a população que os sustenta. Eu só não vou votar plenamente favorável ao projeto de Vossa Excelência, porque eu acho que a multa é muito pequena para eles. Eles deveriam experimentar na própria pele, porque eles gostam de tascar multa na gente, e pesada. Atrasa um dia, às vezes, você vai pagar 15%, 20%, porque eles gostam de botar taxas desse tipo nas coisas. Eu acho que eles deviam pagar, sentir na própria pele isso daí. E eu espero que esse projeto vingue, eu espero que a Prefeitura fiscalize, e também que multe. E muitas vezes nós vamos encontrar bancos que vão fazer pressõezinhas do tipo, então nós vamos deixar de atuar aqui em Barretos. Eu quero ver se alguém tem peito para fazer realmente isso, de largar um mercado como esse aqui. E o que é mais importante, que eu acho que essa medida deveria e deve vir a se alastrar por todo o país, para acabar com isso, que é imoral, acima de tudo, a atitude que os bancos tomam, não os bancários, os banqueiros, tomam com relação à população de uma forma geral. O senhor ia falar alguma coisa? Eu não posso lhe conceder a parte, porque eu estou ocupando a palavra como presidente, mas Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, hoje, as taxações que os bancos fazem em cima dos clientes, sobre todas as operações, significam, em alguns casos, 150% do valor da folha de pagamento. Quando isso começou, aproximadamente 10 anos atrás, começou com 20% da folha de pagamento. Hoje, essas taxas cobrem a folha de pagamento de todos os bancos e já dão excesso. Já dão superávit. Continua a discussão com a palavra o vereador João Alberto Minaré.
Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa, público aqui presente, eu gostaria de dizer ao vereador Existo que eu não pretendia fazer aqui uso da tribuna, mas olhando o projeto, eu acho, por direito, eu vir aqui para falar alguma coisa sobre isto. Deus queira que esse projeto realmente vai adiante, porque é um projeto que vem realmente defender a classe mais humilde, defender os pobres. E a intenção do Exista justamente é essa, é acabar com as filas, dar melhor condições de atendimento para aquelas pessoas humildes que às vezes não tem nem um banheiro para usar, se for necessário. Eu queria dizer que quando fala em taxa, existe uma conta em banco que chama conta combinada. Essa conta, se eles te derem um cheque especial, digamos de R$100, e você não mexer nesse cheque, significa que em 10 meses você está devendo R$100, porque naquela conta combinada é lançado todo mês R$10. Você entendeu? Então, veja bem, é uma batalha que vai ser uma batalha difícil, Existo. Nós estamos aqui de mãos dadas. Te prometo que o que depender de mim, da minha ajuda, do meu apoio, do meu voto, nós estaremos juntos. Mas tem uma outra coisa que precisa ser lembrado, é com relação às casas lotéricas, que também são bancos. Perto da minha casa, lá no Bom Jesus, ali tem uma lotérica. Os funcionários são excelentes, educados, tratam a gente muito bem, mas qualquer hora que você chegar lá, não tem menos de 20 pessoas na fila. E eu perguntei para o rapaz e as moças, por que é que não se coloca mais máquina? Porque tinham duas e tiraram uma. Ordem do governo. Veja bem, o governo que mandou tirar, porque eles têm uma tabela, e aquela tabela tem que ter um número de pessoas que moram, residem naqueles bairros, porque se não tiver, eles tiram e tiraram. Quer dizer, é um outro problema também, que a casa lotérica é banco. Vossa Excelência tem a casa parte. lotérica é banco. O supermercado virou banco. Qualquer loja, padaria, virou banco. Tá certo? Os correios são banco. O que o banco quer do cidadão pobre brasileiro, que é 90% da população, prezado vereador João Minaré, é que vá mesmo para esses locais, não entre naquelas agências luxuosas, tá certo? Mas mesmo assim, as agências luxuosas, as pessoas, o empresário, eu imagino um empresário, ele tem que designar um boy só para fazer banco, porque se bobear, não dá no período das 10 às 15 de percorrer os bancos da cidade. Tá certo? Obrigado pela palavra. Mas, na verdade, eu já estou aqui elogiando e aplaudindo o seu projeto. O que precisa mesmo é o sindicato forçar a agência bancária a abrir mais cedo e fechar mais tarde. Aí que está o X da questão. Porque esse negócio de abrir banco 10 horas, 3 horas da tarde fecha, é muito pouco tempo para atender o público. É nesse aspecto aí que teria que ter no corpo dessa lei, mas esse que é um item que eu acho de uma grande importância. De uma grande importância. E não estou aqui culpando o funcionário do banco, não, porque o funcionário, eles atendem ordem. Vem a ordem dos diretores, depois vem para o gerente, certo? Então, veja bem, porque antes era assim, a agência bancária abria mais cedo. Eu acho que a hora do comércio começar a funcionar é 8 horas. 8 horas está funcionando, fecha o banco 5 horas da tarde. Seria o correto, mais ou menos o correto. Você não acha que seria mais ou menos o correto? Pode usar. Diga do Sindicato dos Bancários. Nós gostaríamos que voltasse a um horário antigo, antes do plano cruzado, em que o banco abria às 9 e fechava às 17. Continuamos com essa luta. Só que aí
Isso não é atribuição do município. Isso é uma decisão do Banco Central do Brasil, que, infelizmente, me parece que continua muito amigo dos banqueiros. Olha, eu tenho dito uma coisa, quando eu entro na fila de um banco, se tiver alguém na fila, perto de mim, atrás de mim, esperando, saia de perto, porque ou o computador cria problema, ou a fita acaba, ou acaba a energia elétrica. Isso acontece quase sempre comigo, eu acho que eu sou premiado. Vereador João. Então, veja bem, aí você vai chegar a reclamar para o cara. O computador é bom, mas até ele fazer aquelas manobras todas, é 10, 15 manobras, o funcionário tem que ficar ali esperando. Você vai na casa do hotel, que eles passam lá, luz,